Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula aqui do segundo bimestre. Nós vamos agora para um tópico novo, né? Onde nós começaremos a falar de tipos de trabalhadores. E nós vamos começar com um trabalhador que é o empregado doméstico, tá? Tá escrito ali empregado doméstico. O empregado doméstico, junto com o empregado, com o trabalhador rural, eles são dois empregados atípicos. Por que eles são atípicos? Porque eles não se aplica a eles a CLT, e sim se aplica a legislação específica que eles possuem. Pois bem, os empregados domésticos, né, eles têm a previsão legal lá no artigo 7º, no parágrafo único, e também na Lei Complementar 150 de 2015. Vocês devem estar lembrados, né, lá da PEC dos domésticos, da PEC 73 de 2013. Essa PEC ela veio estabelecer diversos direitos aos empregados domésticos que não existiam. Mas é uma falácia, nossa, eu lembro que eu escutei muito isso em entrevistas. Ah, agora os domésticos têm direito, antes os domésticos não tinham. Claro que sim, os domésticos possuem uma legislação. Desde 74 eles têm uma lei dos domésticos, né? Então, só que o que aconteceu em 2015, através dessa PEC dos domésticos de 2013? Veio para ampliar os direitos do trabalhador, certo, pessoal? Então, não significa que os empregados domésticos não tinham direito antes dessa PEC. Eles tinham sim, mas não tinham todos os direitos que têm agora, certo? Então, quem é o empregado doméstico? O empregado doméstico, ele pode receber vários nomes, né? O empregado doméstico, ele pode ser a babá, ele pode ser a cozinheira, a passadeira, a arrumadeira, a governanta, o jardineiro, o motorista particular, o mordomo, a governanta. Então, várias pessoas podem ser consideradas empregadas domésticas. Outro dia uma empresa veio para mim, eu quero fazer um contrato de empregado doméstico, você pode me passar um modelo? Falei, mas para sua casa? Aí ele falou assim, não, é a pessoa que vai limpar lá a loja. Eu falei, opa. Então ela não pode ser sua empregada doméstica, ela vai ser uma empregada de serviços gerais ou qualquer outra coisa do gênero, né? Mas não vai ser empregada doméstica. Por quê? Empregada doméstica, ela possui os mesmos requisitos lá do artigo 3º, que nós já estudamos lá atrás no 6º período, né? Pessoalidade, que não pode se fazer substituir por outrem, subordinação, porque recebe ordens, está sujeita ao cumprimento de horários e tudo mais, não assume os riscos dessa atividade, né? Quem assume os riscos da contratação é o empregador doméstico. Tem que ter uma continuidade, e aqui eu chamo a atenção de vocês para o artigo 2º da Lei Complementar 150 de 2015. Por quê? Porque até a PEC dos domésticos, até a Lei Complementar 150, existia assim, decisões para tudo quanto é lado. Determinado juiz entendia que prestou serviço uma vez na semana, mas sendo toda segunda-feira já era empregado doméstico e não era diarista, porque sempre, durante muitos anos, houve muita dificuldade em se caracterizar o que era uma diarista e o que era uma empregada doméstica. E isso acabou com a Lei Complementar 150. A Lei Complementar 150 colocou um ponto final. E essa regrinha, como você já sabe, que eu já comentei ela com você, ela só vale para os empregados domésticos. Lá no artigo 2º diz o seguinte, que será considerado empregado doméstico a pessoa que preste serviço com pessoalidade, subordinação, continuidade, onerosidade, que preste serviço à pessoa ou à família, que não tenham finalidade lucrativa, por mais de 2 dias na semana. Então, a continuidade, o requisito da continuidade que eu quero chamar a atenção de vocês só vale para os empregados domésticos e é bem importante. Até 2 dias na semana, diarista. Mais de 2 dias na semana, empregado doméstico. Se eu perguntasse para você assim, Clarissa trabalha na minha casa 3 meio-dias. Ela vai segunda de manhã, quarta de manhã e sexta de manhã. Somando tudo, vai dar 1 dia e meio na semana. Ela é minha empregada doméstica ou ela é minha diarista? O que vocês acham? Acabou o tempo, né? Ela será empregada doméstica. Por quê? Porque a lei fala em dias
e não em horas trabalhadas. Então, trabalhou mais de 2 dias, ainda que seja 2 horas, 3 horas em cada dia, é empregada doméstica e não diarista. E isso é totalmente... existe uma diferença gritante, né, pessoal, nessa relação de emprego e na relação de trabalho. Porque se ela é empregada doméstica, quem que vai recolher a parte do INSS? O empregador doméstico. Tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito a horas extras, adicional noturno, adicional de transferência. Tem vários direitos que uma diarista não tem. Então, diarista, a diarista é responsável por verter as contribuições para o INSS, por exemplo, né? Então, falamos desse requisito da continuidade, onerosidade, porque tem que ter pagamento, né? Prestação de serviço para a pessoa ou a família. Esse é o requisito para ser empregado doméstico. Eu não posso prestar serviço para uma empresa, é para a pessoa ou a família dessa pessoa, no âmbito residencial deles. E considera-se âmbito residencial a casa na praia, a casa no alagado, a casa na montanha, enfim, todas as residências da família, certo? E finalidade não lucrativa, aqui também é bem importante. Por quê? Se dentro desta casa o serviço prestado pela empregada doméstica for no sentido de obter algum tipo de lucro, descaracteriza o labor como empregada doméstica. Exemplo, a pessoa faz o serviço da casa e ajuda na preparação das marmitas que eles vendem no almoço e no jantar. Já não é empregado doméstico, ele é um trabalho dessa empresa ou dessa pessoa física que está exercendo essa atividade remunerada. Ela limpa o escritório, a loja e limpa a casa. Já descaracterizou. Ou ela será empregada doméstica, por um lado, e será prestadora de serviço, né, como empregada de acordo com a CLT. Em uma será regulada pela CLT, quando ela presta serviço para uma pessoa que tem lucro em cima do serviço que ela presta, e para empregador doméstico, quando não tenha finalidade lucrativa, certo? Eu esqueci de dizer aqui 2 pessoas que são consideradas empregadas domésticas, né? A babá é considerada empregada doméstica e a cuidadora ou cuidador de idosos. Veja, a pessoa pode ter formação em enfermagem, fisioterapia, qualquer formação, mas ela será considerada empregada doméstica se ela não for uma funcionária autônoma, né? Porque ela também pode ser uma enfermeira autônoma, ela também pode ser um fisioterapeuta autônomo, que trabalha em várias casas, aí é uma coisa. Mas se ela está cuidando do idoso e ela cumpre uma jornada de trabalho, aí ela vai ser empregada doméstica, certo? Então, mesmo tendo formação e tudo mais, vai ser empregada doméstica. Por isso, da finalidade não lucrativa. Ok, pessoal? A idade mínima para ser empregado doméstico é 18 anos, né? Então, nós já vimos isso quando estávamos estudando o trabalho do menor. As hipóteses de contratação por prazo determinado é muito parecida com as hipóteses previstas lá no artigo 443 da CLT, mas essas são as previsões, as hipóteses de contratação previstas na Lei Complementar 150, mais precisamente no artigo 4º desta lei, né? Então, eu posso contratar por experiência, posso contratar para atender a necessidade da família de natureza transitória, né? Grávida e precisa de cuidados, ou para substituição temporária de empregados domésticos com contrato de trabalho interrompido. A pessoa que é empregada doméstica está com atestado médico, ou está em licença maternidade, aí é o caso que eu posso contratar por prazo determinado também uma empregada doméstica, ou um empregado doméstico, né, que existem os dois. Controle de jornada, pessoal, importantíssimo. Não importa que é uma empregada doméstica só, tem que ter o controle rígido de horário. Eu aqui em casa, quando não estávamos na pandemia, né, que eu tenho a minha funcionária, que me ajuda aqui em casa e me ajuda com o Enzo também. Tem que ter anotação
de entrada, de saída, horário de intervalo, tudo bem bonitinho, certo? Então tem que ter, é obrigatório esse controle dos empregados domésticos, certo? Compensação de jornada. A compensação de jornada, ela existe também para os domésticos, está lá no artigo 2º da lei complementar. Mas veja, para existir essa compensação, tem que ter um acordo por escrito entre o empregador e o empregado doméstico. E atenção, as primeiras 40 horas, elas devem ser pagas como extra. Só a partir da 41ª hora é que poderá ocorrer a compensação de jornada. E essa compensação, ela pode ocorrer em até 1 ano. E vejam que interessante. Então, a lei complementar, ela nós já sabemos o quão difícil é termos sindicato da categoria dos empregados domésticos. Então, eu posso fazer um acordo diretamente entre patrão e empregado doméstico para compensação para este banco de horas, certo? Jornada 12 por 36. Então, tem que ter um acordo por escrito entre as partes, também não precisa de sindicato, né? Isso caiu também com a reforma trabalhista para os demais empregados. Mas para os empregados domésticos é suficiente um acordo por escrito. Existe a necessidade de respeitar ou de indenizar os intervalos para repouso e alimentação. Geralmente eles são indenizados, né, esses repousos. O descanso de 36 horas compensa o trabalho no descanso semanal remunerado e nos feriados. Portanto, não há pagamento em dobro. E segue uma escala de 12 por 36 e se o dia que ela tiver que trabalhar às 12 horas e cair no domingo ou no feriado, ela não vai receber em dobro, porque ela já recebe um valor a mais por fazer essa escala 12 por 36. Regime a tempo parcial. Então, tudo que nós comparações com os empregados normais, os empregados regidos pela CLT, certo? Um dos exemplos de comparação é justamente no regime a tempo parcial. As empregadas domésticas não possuem a mesma regulamentação no que se refere ao regime a tempo parcial dos demais trabalhadores. Vejam, não se aplica então a reforma trabalhista e o que nós temos que regulamentando o regime a tempo parcial está no artigo a execução de 1 hora extra, o pagamento de 1 hora extra por dia, desde que respeitado o limite máximo de 6 horas diárias e mediante acordo escrito entre as partes. Então, ela não vai poder fazer horas extras se for acima da 8ª, mas se for até 6 horas diárias, ela pode fazer horas extras. Por exemplo, a jornada dela é meio período, né? Então, vai 4 horas por dia. Pode fazer horas extras? Pode, até no máximo 6 horas diárias. Então, ela pode fazer no máximo 2 horas extras, ok? Quem trabalha tempo parcial. Intervalos. Os intervalos estão lá no artigo 13 da lei complementar. Aqui eu chamo a atenção de vocês para essa redução, que é possível através de um acordo entre as partes, né, de redução. Porque nós sabemos, né, gente? Eu vejo aqui por casa, que eu digo, agora sente, descanse um pouco, depois você volta ao trabalho. Não tem. A pessoa já termina de almoçar e já vai tirando o prato, já vai lavando o prato e já foi, né? Então, eles não têm esse descanso de 1 hora, é praticamente impossível. Então, pode sim ser negociada essa redução do intervalo entre a jornada para o empregado doméstico, ok? E existe aqui uma regulamentação bem especial, porque como vocês sabem, muitos empregados domésticos dormem nas residências, né? Então, aqueles empregados domésticos que dormem na residência, eles podem ter eles podem ter o fracionamento do intervalo, desde que, em 2 períodos, né? Então, eles podem ter 2 intervalos, um para o almoço e um para o jantar, por exemplo. Desde que não seja inferior a 1 hora, ou seja, tem que ter no mínimo 1 hora de intervalo, cada um dos períodos, e no máximo de 4 horas cada período de intervalo, ok? Não terminamos ainda empregado doméstico, volto com mais um bloco na sequência para nós terminarmos empregado doméstico. Então, fique aí, corre, pegue um refrigerante, uma água, um docinho,
se alimente, ajeita essa postura. Eu fico aqui todo torto, né? Mas ajeita essa postura, risca a sua CLT e vamos lá. Ah, não, agora não é CLT, né? Que agora nós estamos estudando empregado doméstico. Pera lá, confundi aqui as dicas. Segura aí, aguenta aí que nós já voltamos.